Oi pessoal, hoje eu tô aqui no Castro. Castro é o bairro gay de São Francisco. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, que aqui também não é só um bairro gay, é um bairro que tem muita história. Eu vou mostrar um pouquinho da história pra vocês, começando aqui pela Harvey Milk Plaza. Tá, essa é a Harvey Milk Plaza, é também onde é a estação do BART aqui do Castro. E Harvey Milk, para quem não conhece, ele foi um político americano radicado aqui em São Francisco. Ele foi o primeiro político assumidamente gay a ser eleito para um cargo público aqui nos Estados Unidos. E ele foi um dos principais porta-vozes da luta pelos direitos civis dos homossexuais. Tem um filme que fizeram sobre ele com Champagne. Harvey Milk, and I'm here to recruit you. Aqui tem algumas fotos. Esse era o Harvey Milk. Aqui o Harvey Milk, o companheiro dele. O Harvey Milk foi eleito aqui pelo distrito de Castro. Onde ele fazia o comitê de campanhas, onde ele começou também a luta pelos direitos dos homossexuais. E ele é uma figura muito importante na história da luta pelos direitos dos homossexuais, né? Aqui tem uma placa, maio de 1930, morreu em novembro de 78. Ele foi eleito supervisor de São Francisco em 78. E ele foi assassinado 11 meses depois de ser eleito. O distrito aqui de Castro, até a década de 60, era um bairro de trabalhadores braçais, um bairro de classe baixa. E a partir da década de 60 e 70, os gays começaram a vir para esse distrito, começaram a montar as associações, as residências aqui. E virou o que é atualmente o maior bairro gay do mundo. Foi o primeiro bairro gay dos Estados Unidos. E tem muita coisa legal aqui, eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês de tudo. Aqui a gente tem o Castro Theater. É um ícone bem simbólico aqui do Castro. É um teatro, foi construído na década de 20. E ele funciona até hoje, ele funciona tanto como cinema, como teatro também. Eu vou filmar ele mais de perto para vocês verem como é que é o design, né, a arquitetura dele, porque é bem legal. Olha a faixa de pedestres. Gente, esse aqui é o Pink Triangle Memorial. É um memorial construído em homenagem aos mais de 15 mil homossexuais que foram perseguidos e mortos na época do regime nazista, né, na Segunda Guerra Mundial. E também depois. E esse parque tem esse nome porque na época do nazismo, né, que os gays foram perseguidos, quem era gay eles costuravam um triângulo cor-de-rosa no uniforme, nos campos de concentração. E era assim que eles eram reconhecidos. E até depois mesmo do regime nazista, que o preconceito contra homossexuais perdurou por muito tempo. Essas pessoas, terminou o regime nazista, mas essas pessoas voltavam para sua país de origem e quando chegavam eles viam o triângulo, então eles sabiam que a pessoa era homossexual e a pessoa terminava de cumprir a sentença ou até mesmo era morta, onde a homossexualidade ainda era proibida.
terceira casa que o Harvey Milk morou aqui em São Francisco. Foi também onde ele começou a campanha dele, né, pelo direito dos homossexuais. Aqui embaixo era uma loja de câmera que ele tinha aberto com um companheiro dele. Mas atualmente ela é uma loja para arrecadar fundos para luta pelos direitos humanos, né? Mas tem ali a fotinho do Harvey Milk e aqui era a casa que ele morava. Um pouquinho da história do Harvey Milk. Ele veio para São Francisco em 1972 e foi aqui que ele instalou residência. Foi aqui no distrito de Castro, que já era conhecido como um bairro, né? Uma comunidade gay. Ele foi para o companheiro dele, eles abriram a loja ali de câmeras que eu mostrei para vocês. E eles moravam em cima da loja. E foi aí que ele começou a campanha dele, tanto para o cargo público de supervisor, como para campanha pelos direitos dos homossexuais, direitos civis. Ele foi um ícone, ele se tornou um ícone popular que muita gente apoiou. Por causa dessa força dele, né, dessa luta dele, ele conquistou muitos seguidores, tanto que foi parte dos responsáveis por ele ter sido eleito, mas ele também conquistou rivais. E em 1978, 11 meses depois que ele assumiu o cargo de supervisor de São Francisco, ele foi assassinado por um rival dele, que era um antigo supervisor e que não queria ter perdido o cargo para ele. E ele foi assassinado junto com o prefeito de São Francisco na época. Eu esqueci o nome do cara, mas eu vou botar aqui no vídeo o nome dele certinho. Essa igreja vocês vão ver aqui atrás. Opa, ali. Deixa eu ver onde é a Most Holy Redeemer Church. E ela é considerada a igreja mais gay a oeste do Vaticano, porque foi a primeira igreja a aceitar os homossexuais após a Segunda Guerra Mundial, quando a Igreja Católica e muitas outras igrejas ainda não aceitavam eles. E essa igreja, então, ela escolheu os homossexuais que vieram para São Francisco. Aqui perto da igreja tem a Harvey Milk Civil Rights Academy. É uma escola pública de ensino básico que todo o sistema educacional deles é baseado em ensinar a tolerância, o reconhecimento das diferenças, todas essas causas que o Harvey Milk defendia, e é bem legal isso. Aqui no Castro tem também o Museu da História LGBT. Eles têm um arquivo sobre toda a história dos LGBT no mundo. Mas eu não vou entrar hoje porque eu vim sem dinheiro. Custa $5 a entrada. Mas eu ainda vou vir aqui um dia e vou filmar pra vocês como é que é lá dentro. Outra coisa legal aqui no Castro é que nas calçadas tem essas homenagens a diferentes pessoas que de alguma forma lutaram pelos direitos civis dos gays, das mulheres, dos negros. É bem legal isso aqui. Sempre me falavam que aqui no Castro, onde se vê bastante gente andando pelada pela rua, eu tava chateada que eu ainda não tinha visto ninguém, mas eu acabei de ver. E claro, não filmei o rosto da pessoa, mas eu vi.
Castro atualmente é um dos bairros mais badalados de São Francisco, mas ele é atualmente o maior bairro gay do mundo. Ele foi o primeiro bairro gay da América. Atualmente ele é o maior da América, o maior do mundo, obviamente. São Francisco tem um papel muito importante ainda na luta, né, pelos direitos civis dos homossexuais. O Castro District, que aqui é uma das principais referências. Ainda existem muitas associações e muita gente assim aqui que luta pelo direito dos homossexuais, que infelizmente a gente ainda não alcançou todos os direitos para eles, mas as pessoas continuam lutando e isso que é importante. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rapidinho, mas eu mostrei tudo que eu queria mostrar pra vocês. Quem vier a São Francisco, dê um pulinho aqui no Castro. É um bairro muito legal, tem muito barzinho, muita balada, muita coisa legal e muita coisa histórica sobre a luta pelo direito dos homossexuais, pelos direitos civis, pela igualdade, tudo isso. Então ficando por aqui, dê like no vídeo se gostou, deixe seu comentário, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e até mais!